Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela. Como o Fábio mesmo havia dito, eu trabalho com a espacialização dos dados e o auxílio na divulgação dos dados produzidos pela instituição. Então, outras duas grandes bases de dados que o IPEA possui é o IPEA Data e o IPEA Mapas. A diferença básica entre os dois é que o IPEA Mapas trabalha com dados tabulares. Então, os dados produzidos pela instituição são alocados num site para busca de uma forma facilitada e uma forma amigável, e os dados são produzidos em forma tabular, são tabelas, para confecção, análises e confecção de gráficos. O IPEA Mapas ele já trabalha com a espacialização desses dados. Ele foi desenvolvido, como vou dizer a posteriori, através de uma plataforma, o I3GEL. Então, ele trabalha pegando esses dados produzidos pela instituição e colocando eles no espaço, né, acoplando eles no território. Então, o objetivo nosso é difundir o potencial das ferramentas de divulgação dos dados do IPEA, propagar os estudos do IPEA, de forma que ele fique acessível para pessoas públicas, instituições privadas, e fomentar a utilização do geoprocessamento em todos os órgãos, como uma forma, né, de divulgação dos dados e espacialização desses dados. Então, o IPEA Data ele trabalha com 3 níveis, né, de agregação. Dados macroeconômicos, dados a nível regional e dados a nível social. Ele fornece uma base de dados, né, confiável. Ele trabalha com todos os dados na mesma moeda, possui séries históricas de dados consistentes. Dependendo do dado, nós temos séries a partir de 1872. E ele trabalha também com áreas. Então, ele pega a evolução das áreas, né, da diferença da distribuição territorial nas áreas, de acordo com a criação, extinção ou agrupamento de municípios ao longo das décadas. Então, a nível macroeconômico, a gente tem base de dados econômicos e financeiros, incluído em séries históricas, né, para todo o território, e alguns dados internacionais que sejam pertinentes à economia brasileira. Os dados são apresentados na mesma unidade monetária, ou seja, em reais para unidades correntes, para moedas correntes, em R$ 1.000 para séries históricas, e em dólares e libras para moedas estrangeiras. Os recursos disponíveis permitem a manipulação matemática e a extração para a geração de gráficos e análise. Então, aí é um exemplo de gráficos que podem ser gerados de acordo com os dados produzidos. Eu posso abrir daqui a pouco para vocês terem uma noção. A nível regional, nós temos o quê? Uma base de dados demográficos, econômicos e geográficos para as regiões, estados e municípios brasileiros desde 1872. Importante que, embora os nossos dados sejam a nível regional, eles podem ser agregados e desagregados, né, de acordo com a pertinência do estudo. O IPEA Data a nível social, ele trabalha com base de dados e indicadores sociais de diversos temas. Nível de renda per capita, desigualdade na distribuição de renda, desempenho educacional, condições de saúde e habitação, inserção no mercado de trabalho, entre outros. Uma facilidade do IPEA Data é que a consulta é bastante amigável e ele produz também ajudas online que você pode acessar, que é bastante fácil de você acessar. E outra coisa interessante é que todos os nossos dados, eles vêm com os metadados. O que é isso? É a origem do dado. Como foram feitos esses dados, como foi coletado, como foi feita a pesquisa, a origem desses dados. Então, aqui é um exemplo de uma consulta, né, do estado do Acre. No caso, a gente
selecionou indicadores de componentes do IDH Educação, que são dados do PNUD. O IPEA-MAPAS. O IPEA-MAPAS, ele recolhe esses dados produzidos pela instituição. A nossa principal fonte de dados é o IBGE, o IBGE, os ministérios, e principalmente também o IPEA-Data. Pegamos esses dados e espacializamos esses dados no território brasileiro. Então, o usuário final ele consegue, através da plataforma do IPEA-MAPAS, visualizar esses dados no território brasileiro. Então, ele foi criado sobre a plataforma I3GEL, como eu havia dito, interface interativa para a internet. É um software livre, público. Ele é o primeiro software de geoprocessamento, né, integrar ao portal do software público. Ele é um software muito importante na manipulação de dados. Ele não só possibilita a visualização desses mapas prontos, mas ele também possibilita uma interatividade do usuário. Então, o usuário consegue adicionar legenda, adicionar itens cartográficos, ele consegue fazer algumas análises espaciais simples, como medir distância entre 2 pontos, ele consegue fazer análise de contorno, né, o buffer. E você consegue, além de extrair os arquivos do IPEA-MAPAS, você consegue também fazer o upload de arquivos. Você consegue inserir arquivos seus dentro do software e trabalhar com eles. Ele propicia também a visualização de mapas já prontos, pré-estabelecidos. Então, há alguma pesquisa específica no Instituto, e ele passa, alguma diretoria passa essa pesquisa para a gente espacializa, e você o usuário já pode visualizar o mapa pronto ou acoplar a essas análises, a esses dados próprios e gerar outras análises. Ele também permite a criação de gráficos e ele permite que você tenha uma interatividade, uma ligação com outros órgãos e outras instituições. Através de conexão remota, conexão WMS, que é basicamente a entrada de um link de outra instituição, você consegue abrir mapas de outras instituições no próprio IPEA-MAPAS. Por exemplo, o I3GEL foi desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente em 2006, que tem uma plataforma de dados, uma base de dados ambiental muito grande. Então, se você tem um dado de estrada, um dado de rodovias, e quer juntar esse dado com um dado de desmatamento, por exemplo, você consegue abrir um dado do MMA dentro do IPEA-MAPAS. O contrário também pode ser feito. Isso é importante porque diversas instituições brasileiras, públicas e privadas, utilizam essa plataforma. A gente pode citar a Agência Nacional de Aviação Civil, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Ministério do Meio Ambiente. Então, diversos ministérios utilizam internamente ou externamente essa plataforma. Então, a principal fonte de nossos dados, o IBGE, os ministérios e diversas fontes. O IPEA-Data também é uma fonte nossa de dados para a confecção de mapas, e o IPEA-Data também utiliza, né, como base principal o IBGE. Essa é a interface, né, é o layout principal do IPEA-MAPAS. Vocês podem ver que tem 5 barras de ferramentas principais. A barra de guias, você consegue adicionar e remover temas do IPEA-MAPAS. Então, dados e pesquisas publicadas, você já pode espacializar e adicionar e remover temas. Você também pode, através de links já estabelecidos, conectar a outras instituições, a outros órgãos, e abrir esses dados espacializados de outras instituições no IPEA-MAPAS. E você também pode, através do link de propriedades, ter acesso às propriedades básicas, às propriedades cartográficas básicas do mapa, legenda, projeção e etc. Na parte de links, você já consegue visualizar mapas prontos, já estabelecidos. A barra de ferramentas, ela é muito parecida com a barra de navegação normal de softwares como o Google Earth, por exemplo. Então, você consegue dar zoom numa imagem, você pode agregar, né, desagregar os valores, você pode selecionar elementos pertinentes à sua pesquisa, específicos da sua pesquisa, e você pode ter acesso a outras bases, como Cielo e como outras bases do Senado, do governo federal. O menu superior, ele possibilita o quê? Você salvar a sua imagem pronta,
depois do seu mapa que você já fez, e permite também algumas análises espaciais simples, como medir distâncias, fazer análise de contorno. E na parte dos mapas, do mapa é o layout, né, a parte visível do seu mapa, e o rodapé, ele tem algumas informações, como projeção, como datum, como sistema de coordenadas. Então, como eu havia dito, na guia principal, em legenda estará a explicação do seu mapa, através de simbologia. Então, uma coisa importante também é que, além do mapa, você consegue extrair a decodificação desse mapa, que significa as cores da legenda. Você também oferece algumas possibilidades de construção de mapas disponibilizados, já prontos, como eu havia dito. E, na parte de propriedades, você consegue adicionar ou remover alguns elementos cartográficos. A parte de links, como eu havia dito também, você consegue abrir, ter acesso a mapas já prontos. Uma coisa interessante, abaixo dessa, uma barra de ferramentas pequenininha, abaixo de procurar tema, essa barra de ferramentas ela possibilita o download e o upload de dados. Então, assim como o IPEA-Data, o IPEA-Mapa também possui, todos os seus dados possuem metadados, a origem dos dados, como foi realizada a pesquisa. E você consegue extrair também a sua tabela de atributos. Porque o que é um mapa? Por trás de um mapa também tem uma tabela de atributos, também tem os seus dados principais que propiciaram a espacialização. Então, você tem acesso tanto a esses dados tabulares, seja em formato DBF ou CSV, quanto você tem acesso a esses dados em formatos vetoriais, que é o próprio contorno, né, do limite dos dados. Na barra de ferramentas, igual eu disse, é possível ter acesso às principais funções de navegação e outras funcionalidades. Se quiser. E nós temos como temas disponíveis, além dos comunicados e pesquisas do IPEA, nós temos a nossa árvore de endereço WMS, que já são links de outras instituições, salvos, como eu havia dito. Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais, do INPE, entre outros. Aqui é um exemplo, né, da abertura de um tema, que é o SEBRAE do Maranhão, de 2010, os estabelecimentos distribuídos por setor censitário. Então, é importante ressaltar que, embora os nossos dados estejam desde a nível territorial, federal, municipal, estadual, você pode agregá-los e desagregá-los, dependendo do dado, de acordo com o seu interesse. Aqui é outro exemplo de alguns mapas já prontos pelo IPEA, né, acessibilidade para as sedes da Copa de 2014 e aglomerações urbanas nos biomas do Brasil. Aí agora a gente abre para algumas dúvidas. Colocar agora a Gabriela aqui na fogueira. Gabriela, você conseguiria entrar aí no IPEA Mapas e fazer uma demonstração? Alguma coisa mais dinâmica, né? Por exemplo, tentar brincar com algum dado do próprio distrito, do DF? Aproveitando aí, que também esse software também faz não só para o Brasil, mas para internacional. Podemos, por exemplo, eu juntou dados do WWF sobre questão de clima, de configuração de clima, sobre configuração, sobre clima, e colocou fez uma tipificação de clima com algumas cores, e é preciso você ver o globo inteiro, climas semelhantes ao Brasil, isso pode falar clima, podia ser outra categoria. Então, você pode ver também no mapa mundi, também tendo dados, você consegue fazer. Fizemos também um outro exercício com relação às grandes empresas originárias dos países desenvolvidos e a China. Foi bem interessante. Se eu tivesse lembrado, teria trazido para cá. Porque pegamos todos os dados, todas as empresas multinacionais cadastradas que estavam nos Estados Unidos e Europa, estão tudo de verde, isso em 95. E os mais clarinhos, o mais clarinho eram os que... Foi o Erivelto que desenvolveu, e a cor verde mais clarinho eram os países que tinham poucas empresas multinacionais. Assim era o degradê. Muitas empresas, cor verde. Pouquíssimas empresas, cor verde muito clarinho. Aí você passa 95, 2000... 2005, 2008, a mancha verde escurão vai lá para a China. É um negócio fantástico. Acho que o bom dessa ferramenta é que, às vezes, a visão fala mais do que... Um olhar vale mais do que 1000 ouvidos.
E eu acho que essa ferramenta, ela utilizada também para a gente, em termos de Distrito Federal, ela proporciona assim, olhares analíticos quase que instantâneos. Entrou. Uhum. Ele tem esse trabalho no IPEA Mapas? Eu sei que eu já ouvi aqui. A gente precisa procurar, porque eu não mexo com ele há muito tempo. Sei. Mas vamos aqui. Porque ele pega toda essa nossa região, né, o entorno, né? Hoje, É o trabalho de redes urbanas, né? É, redes urbanas. Vamos ver se a gente consegue interessante. encontrar ele aqui. Caso não tenha, agora que a gente pode, se vocês toparem, fazer isso, uma reprodução para um slide e tal, e a gente passar para o grupo, dar uma olhada. A gente pode trabalhar assim, e até no âmbito do acordo que o IPEA tem com o GDF, pode estar montando alguma turma de técnicos do GDF para que venham ser treinados. A ferramenta ela é simples, ela é autodidata, didática, mas há a possibilidade de dar esse apoio mais próximo aí na utilização da ferramenta. Ótimo. Não, e é importante também ressaltar que existem 2 tipos de usuários, né, propriamente ditos, dessa ferramenta. Tem o usuário final, que é o órgão, a instituição que vai utilizar aquele dado, que vai abrir o IPEA Mapas e utilizar aquele dado. E também tem o administrador, que é a própria instituição, seja qualquer for, porque é um software público, gratuito. Então, qualquer pessoa, qualquer instituição pode utilizar dessa ferramenta para propagar, né, para disseminar os dados produzidos por ela. Agora, a gente indo, né, mapas.ipea.gov.br, a gente tem acesso à página inicial do IPEA Mapas, em que, como eu havia dito, ela trabalha com 5 barras de ferramentas principais. Na guia principal, temas, a gente consegue visualizar as pesquisas produzidas pela instituição. Então, você tem o Índice de Desenvolvimento Humano de 2002, por exemplo. Vamos esperar. Que ele já carrega o dado já produzido. Você pode também visualizar a legenda desse dado e você pode adicionar essa legenda no mapa. E isso vale para todas as outras pesquisas, né, da instituição. Outra coisa importante é a nossa árvore de endereços, né, WMS, em que nós temos acesso ao banco de dados de diversas instituições. Por exemplo, só um momento. Aí, com essas ferramentas da barra de ferramentas principal, você consegue dar zoom no mapa e identificar apenas o DF. Agora, caso você queira selecionar um dado específico do DF, nós temos as ferramentas de seleção. As ferramentas de identificação, que ele te dá todos os dados específicos daquela região que você selecionou. E você também pode fazer o download. Você pode fazer o download desse dado, do dado que você selecionou. É importante ressaltar que a árvore de endereço tem que estar ativa. No caso, nós tínhamos ativado o Índice de Desenvolvimento Humano de 2000. Então, ele vai te dar dados específicos daquela região que você selecionou para aquela data, de acordo com o dado que você selecionou. É importante também aqui você consegue algumas análises espaciais simples, como o Dissolve, que ele possibilita, por exemplo, pegar um nível de agregação municipal e chegar a um nível de agregação estadual. Você consegue fazer algumas análises, como medir distância entre 2 pontos, construir uma grade de pontos, uma grade de polígonos. E essas ferramentas, todas essas ferramentas da barra de ferramentas principal, ao clicar nela, no canto inferior esquerdo, você consegue ter um pequeno help de como do que aquela ferramenta faz. Por exemplo,
Essa ferramenta mostra informações sobre um ponto no mapa. Após ativada, passe o mouse por alguns instantes no ponto desejado ou clique sobre o mesmo. Essa ferramenta mostra informações sobre o ponto no mapa. Então, após ativado, você clica no ponto no mapa e ele apresenta os dados. Agora, outro elemento muito importante que ainda está em fase de operação, mas que vai ser lançado em março, é o Atlas do Desenvolvimento Humano. O IPEA o nosso Atlas, que está sendo produzido pela Juliana, sendo programado pela Juliana, ele trabalha também com um certo banco de dados muito importante. Embora ele ainda esteja acessível apenas a nível interno, a gente pode começar a dar uma olhadinha nele, para vocês verem o que vem por aí. Eu aqui toda. Então, como ele ainda está em fase de testes, com muita sorte, a gente vai conseguir visualizar bastante coisa. Mas o Atlas do Desenvolvimento Humano, ele tem um banco de dados bastante interessante, uma consulta bastante amigável. Você pode, por exemplo, a árvore do IDH, você pode comparar o índice de desenvolvimento humano de um município para outro e ver qual que seria o ideal. Por exemplo, para o ano de 2010, a gente pode comparar o IDH do Distrito Federal para o mesmo ano de um outro estado, estado do Amapá. Então, a gente pode ver, fazer a comparação de um estado para outro, a comparação de IDH de um estado para outro. O nível de agregação também você pode trabalhar com o município, e você pode mostrar os índices, mostrar qual seria o índice ideal, então, quão longe aquela região está do índice ideal. E você pode também mostrar os dados e ter acesso aos dados que foram fornecidos para criar esse IDH. Outra coisa interessante, você pode também, o perfil para qualquer um dos 5.565 municípios brasileiros. Agora, atualmente. Então, você consegue ter os dados, né, a caracterização do território de uma região, a caracterização de um território, no caso, Brasília, e você pode ter acesso a esses dados. Então, a gente está preparando ele para março, ter algo assim, um banco de dados bem interessante, de consulta amigável, né, seja para os municípios, para regiões administrativas. Sou meio estrangeira aqui. Não sei. Parque Boca da Mata. Taguatinga Sul, é. Não, digo área territorial. 578 mil quilômetros quadrados, aproximadamente. 579. Será que hectares? Quilômetros quadrados. Regiões administrativas ou o DF como uma unidade única? DF como um todo. É porque o nosso principal fornecedor de dados é o IBGE, né? Então, ele trabalha... É porque a gente ainda não fez a programação completa dos municípios, então, a gente trabalha com micro e mesorregião, tanto a nível municipal. Aí, como eu selecionei o Distrito Federal, ainda não tem essa... Região administrativa e os dados do IPEA para a totalidade do Distrito Federal, né? Então, quando surgiu ali micro e mesorregião, porque ainda está meio genérico ainda. O primeiro é a geração do dado, né? O IBGE que teria que fazer uma mudança de desenho dele nas pesquisas, subdividindo, né, o DF nessas micro-regiões ou regiões administrativas, né? A base de vocês é município.
É isso, né? Nós temos vários níveis de agregação, mas no caso do IDH é municipal. Mas você falou que poderia ter em regiões administrativas. Não, no caso não. Regiões administrativas, não. Por exemplo, se a Codeplan pega esse, acho que a Codeplan já tem essa ideia de pegar os dados, já tem essa história de pegar os dados do IBGE, a própria sociedade também utilizou isso, né? E transferir isso para as regiões administrativas. Não era possível colocar que essa produção da Codeplan, né? Claro que aí com a conta, mas que já se começasse a trabalhar o Distrito Federal nessas ferramentas do IPEA, também com região administrativa? Se tiver a base, né? Se você fornecer a base em região administrativa... Não há. No IPEA Data, você coloca automaticamente, né? Apenas uma base de dados tabular. Agora, para o IPEA Mapas, você precisa ter o limite geográfico dessas regiões administrativas para acoplar esses dados. Mas, tendo dado, não tem possibilidade nenhuma. Até porque o IPEA Mapas ele possibilita você fazer tanto download quanto upload de dados. Ou seja, fornecendo a base, né, com esse limite, esses limites postos aí pela Gabriela, a gente consegue usar a ferramenta sem nenhum problema através do upload dessa base de dados gerados pela Codeplan aí, ou por outro órgão. Bom, estamos abertos aí a perguntas aí sobre os três, sobre o portal, né, o IPEA Data, a ferramenta do Mapas e o SGI da organização de bases aí. E não houver nenhuma colocação de momento, a gente coloca à disposição do Conselho, da Codeplan, de outros órgãos do GDF, para desenvolver trabalhos específicos aí por demanda. Aí, Fábio, assim, agradecendo muito, que eu conheço bem aí o trabalho de vocês, acho que esse que é o esforço mesmo, que a Janaína falou, da gente ver quais são as bases que são, né, passíveis, digamos, ser indexadas ao DF, mas aí olhando as regiões administrativas. Talvez, não sei que encaminhamento, mas assim, para olhar como que a gente poderia, um grupo, e ver isso, quais são esses dados, se esses dados existem, como fazer um acordo de cooperação, que isso também para o Conselho é importante. Porque na hora que você vai fazer uma discussão de desenvolvimento econômico ou de outra área, eu falo isso para estar no grupo, no GT, mas pode ser para outra, por exemplo, questão de saúde, número de leitos, hospital, a distribuição de serviços públicos, equipamentos que servem para a questão da mulher, para a questão dos adolescentes, isso, visualizando, tornar isso alguma coisa espacial, é interessante. Eu acho que até reforça um pedido, talvez junto com o IPEA, de uma tabulação especial para o IBGE. Se é que já não foi feito, estou falando de algo que talvez já tenha até sido feito. Não sei se vocês já pediram, Júlio, alguma tabulação especial para o IBGE, fazer alguma tabulação especial, aproveitar as PNADs e ver. Se não, ver se isso é possível. Se é custo, claro que se é custo, se custa, não sei o quê, mas ver se o IPEA, quando poder fazer um movimento de pedir essas tabulações. Eu falo, não sou da área. Como o Distrito Federal ele não institucionalizou todas as R$30, só tem 19, então o IBGE ele divulga os dados ou para o conjunto da unidade da federação ou para essas R$19, o que provoca uma distorção muito grande, né? Por exemplo, quando apresenta o dado do Lago Norte, o Varjão está dentro do Lago Norte, e aí, obviamente, puxa os indicadores para baixo. Quando apresenta São Sebastião, o Jardim Botânico está em São Sebastião, nesse caso, puxa para cima. Então, acaba dando uma leitura muito enviesada, né? Então, a gente fez, no âmbito da PIDAD, nós fizemos a delimitação das R$30. Aí houve um certo arbítrio nosso, mas muito balizado, com base nos estudos que a própria CEDAB estava realizando, e fizemos também, aí tinha um problema de seccionar setor censitário, aí a gente
trabalha, os nossos limites são sempre obedecendo os setores censitários e tal. O que permite, nesse caso, com essa base estabelecida para a PIDAD, permite, a partir dos dados dos setores censitários do IBGE, a gente ter esses dados para cada uma das R$30. A gente pode pegar os dados censitários do censo de 2010, tendo os dados dos setores censitários, aplicar sobre as poligonais definidas, e aí a gente vai ter os dados para as R$30. Né? Agora tem mais uma, né? A 31ª. Mas também já está definida lá para a gente. Então, isso não vai ser problema. E a gente está trabalhando também essa questão do geoprocessamento, né, do georreferenciamento dessa informação. Então, a gente depois podia sentar com calma e ver como a gente pode, né, se é possível, ajustar isso que a gente já está conseguindo produzir em termos de informação por região administrativa dentro, né, da base de dados de vocês. A Gabriela me corrija, mas pelo que eu imagino, essa PIDAD que vocês estão trabalhando, ela já tem os requisitos necessários como base para o upload e para a utilização da ferramenta. Estou certo ou estou errado, Gabriela? Só o dado tabular, não. Né? Aí a gente, porque como vocês querem adicionar a camada de RAs, a gente precisaria também do limite dessas regiões administrativas. Para o IPEA Mapas, para o IPEA Data, a gente já consegue disponibilizar os dados tabulares e realizar as pesquisas pertinentes. Samuel, a Codeplan já contém o raster, o vetorial da base do RA, já contém todos os processos do banco de dados do IBGE através do setor censitário. Nós agregamos o setor censitário e criamos uma base cartográfica para as RAs. Não, então sem problemas. Não tem problema algum. Conhecer o instrumento, conhecer a ferramenta e trabalhar e já usar essa base pronta aí que vocês estão desenhando aí, segundo esses relatos aí. E, obviamente, contar com o suporte nosso aí para melhor utilização da ferramenta. Iracida Codeplan, eu queria só tirar uma dúvida. O IBGE só trabalha com dados, com delimitações oficiais. O IPEA também, ou o IPEA permite essas outras delimitações, como a gente fez lá, só para estudos e pesquisas? Eu acho que para o IPEA não tem restrições, desde que o estudo onde foi empregada essa base exija essa adaptação. Ou seja, o rigor é o IBGE. O IPEA, tendo uma base formatada especificamente para cada uma das suas ferramentas, ele pode trabalhar com essa flexibilização sem problema. O grande problema é sempre como tá montada a base. Se ela obedecer aos requisitos de cada instrumento, não há problema algum para desenvolver trabalhos em cima disso. O rigor geográfico, vamos dizer assim, por questões óbvias, é do IBGE. A gente vai caminhar aqui para encerrar. Tá. Né? Posso terminar? Eu queria só agradecer, então, a oportunidade de apresentar esse trabalho. A gente tem muito orgulho aí de todos esses processos, aí, de toda essa luta que nós tivemos ao longo do tempo, e agradecer aqui em especial a Gabriela e a Juliana, aí, que nos apoiaram aí na apresentação. Obrigado pelo convite. Deixa eu só passar aqui para as considerações aqui final aqui da Luciana. Então, também quero agradecer também ao grupo. A gente trabalhou junto nisso em 2011, parte de 2012, quando eu estava aqui no IPEA. E o trabalho fazer esse trabalho de banco de dados não é trivial, porque exigiu, o que ele falou, é uma espécie de centralização para devolução, como a gente dizia. Você tem muitas informações, mas elas estão muito dispersas. Então, todo esse movimento de organizar tal, foi um trabalho bem difícil. E o Fábio teve à frente desse processo, e agradecer às meninas também por isso, né? E colocar aqui também à disposição, que esse pessoal é muito valoroso. Tem aqui também o Rocha, que está também trabalhando com a gente durante esses 2 anos, e trabalhar para a gente, né? A ferramenta está aí, e contem comigo, assim como interlocutora, fazendo esse meio de campo. Obrigada.
Deixa eu só também aqui, em nome do Conselho, agradecer a presença de todos e todas e colocar o Conselho à disposição, porque, assim, nós já temos um termo de cooperação técnica dentro do observatório, né, assinado pelo IPEA, pela CODEPLAN e pelas universidades. Claro. Já temos esse termo de cooperação técnica, né? Então, o observatório ele pode, né, fazer um grupo de trabalho específico para unificar aí essas ações da CODEPLAN juntar o banco de dados da CODEPLAN com o banco de dados do IPEA, para ver se a gente consegue disponibilizar isso, né, de forma mais, compatibilizar e disponibilizar para mais gente de uma forma mais didática, né. Então, o Conselho, né, está à disposição, o Observatório, agradecer a presença de todos e todas, e a gente está convidando para um cafezinho ali fora. Obrigada.